Começando, né? Vamos lá, vamos esperar um tiquinho aí. Ô, valeu, Brunão. Obrigadão, ué. E aí, como é que tá? Como é que tá Lavras? Bora? Viçosa. Bora. Muito bem, pessoal. Vou chamar o Vinícius aqui pra gente começar a nossa live. Vamos lá. Vinícius, como é que nós vamos... Bora aqui. Olá, olá. Grande mestre. Grande Alisson, beleza, cara? Beleza? Como é que estamos aí? Preparados? Tá certinho. Preparado, tô ajustando aqui mais ou menos o áudio. O som tá chegando bem Isso. aí? Tá chegando bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar a câmera aqui. É, gente, nossa, vocês não assustam não, que a gente é tudo amador aqui nessa brincadeira aqui, hein? Ah, não, mas agora o pessoal entende, né? Todo mundo quarentena, todo mundo em casa, né? Não dá pra ter aquele fundo de escritório, né? Aquela janela É, bonita, pra não, agora. exatamente. Só avisar, se caso vocês verem alguma coisa, um vulto passando aqui atrás de mim, não se assustem. São uma das 4 gatas aqui de casa, então, normal. E aí, É, Vinícius, muito bom, tranquilo? Como é que muito estão as bom. coisas nessa quarentena? Pois é, hoje a gente resolveu fazer uma live mais cedo, né? É isso. Como que funciona aqui, pessoal? Basicamente, eu e o Alisson, a gente escolhe um tema, né? Aí a gente fala ó, o que que a gente pode falar desse tema e tudo mais, né? O que que poderia ser interessante. E, e a gente fica vendo um monte de opiniões na internet, de dicas, né? O que que você vai fazer na live, como fazer uma live, como que funciona a live, né? E a gente é meio mão na massa, né? A gente começa a Vai gente aprende a desembolando, né, dirigir o Vinícius? carro andando, né? Vamos lá fazendo, né? Exatamente. Um abraço Aí aí teve uma para dica, Ayla, Flávio Pedrosa. Abração para sejam vocês. bem-vindos. Bem-vindos. E teve uma dica que foi evitar os horários de pico, né? Evitar aquele horário de 19 às 21 horas lá, que tem cantor sertanejo agora, né? Tá todo mundo fazendo É, live, não, né? e é difícil, e a gente está tentando, né, Vinícius, até nesse horário mais cedo, para a gente ver se o, como é que fala? Se a galera consegue participar Essa melhor. comunidade, né? O público, né? Vamos ver como é que vai Exatamente. funcionar também. Tem Bora. variação do dia da semana, tem dia da semana que o pessoal está mais disposto, tem dia que não está disposto. Essa quarentena tá uma Verdade. incógnita, né, Alisson? É, tá A gente, meio dia da assustando, semana né? virou luxo, né? Dia da semana. Todo dia é sábado ou domingo, né? Nossa, a gente perde a referência, né? Não, nem fala. Aí, muito bem, pessoal. Ó, a live hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco mais técnico, né? Que eu e o Vinícius andamos pensando aí, que são as consultas públicas, né? Afinal de contas, essas consultas públicas. E aí, esse trem vale a pena, não vale? É bom, não é? Mais ou menos, Que coisa que é essa, né? Inventaram né? isso aí, será que eu tenho que participar? Será que vou ganhar alguma coisa participando disso, né? Exatamente. Realmente, Bora. Pois é, E, no caso, Vinícius, assim, as consultas públicas, né, igualzinho, como a gente está mais na área de incêndio, é esse que é a nossa live, né, voltada à área de segurança contra incêndio, então nós vamos falar mais aqui voltada a corpo de bombeiros, a legislação nossa, né, as ITs, né, a AMEI, que é uma das associações aí que tem sido grande contribuidora, né, lá junto à corporação, então nós vamos tentar exatamente. abrir assim um leque aí, vocês fiquem à vontade de perguntar aí, quem estiver participando. E, E eu acho, Alisson, que um bom pontapé inicial é a gente começar contextualizando, né? O que são consultas públicas, né? pois é, cara. Quem está na área, beleza, já conhece, já sabe como é que funciona. Talvez sim, talvez Sim, não, mas talvez nem todo mundo que sabe o que que é uma consulta pública, né? Como que o corpo de exatamente. bombeiros escuta os responsáveis técnicos, né? Escuta a sociedade, né? Existe um canal
que o Corpo de Bombeiros tem para ter esse feedback, para receber essas propostas, né? Sim. Aliás, como tudo na legislação, né, tudo sobre essa questão da segurança contra incêndio aqui em Minas Gerais, tem tudo uma historinha por trás disso tudo. Mas assim, só para assim, frisar bem rápido, né, a consulta pública, né, para o pessoal que está aí nos assistindo, é a oportunidade que um órgão, que no caso é o Corpo de Bombeiros, abre a todos nós para um diálogo de você poder falar sobre a legislação, melhorar, levar sugestões, ideias. Então, é a oportunidade do diálogo maior. Exatamente. E isso é muito bom, porque até vamos dizer assim, para a imagem do Corpo de Bombeiros, né? Porque quando você tem apenas um órgão, né? Um órgão que emite leis, né? A gente tem um sentimento que é uma coisa um pouco fria, né? É aquele pessoal que está lá, isolado, né? E falando assim, ó, vai Isso, funcionar melhor desse e daquele jeito e ponto final, né? E exatamente. no caso do Corpo de Bombeiros, ele é poder executivo, né? Ele não é legislativo. Quer dizer, a gente não vota em quem vai participar, por exemplo, da diretoria de atividades técnicas, né? O Corpo de Bombeiros tem uma Exatamente. organização diferente do nosso legislativo, né? De Exatamente. qualquer forma, o Corpo de Bombeiro é o mais capacitado para falar de segurança contra incêndio, né? Com E certeza. não é, né? E a consulta pública, ela é interessante porque quando o bombeiro fala assim, né, sociedade, a gente tem uma norma aqui que a gente vai revisar ela, né? Agora eles lançam, né, a minuta da norma, né, para a Sim, gente partir de um ponto inicial, né? E através dessa minuta a gente ou faz observações, ou de repente até correções, né? Propostas novas, né, que os próprios bombeiros de repente nem colocaram nessa minuta, né? E exato. através disso, né, aí volta para o bombeiro, aí o bombeiro como órgão, né, não um bombeiro, né, o bombeiro Como a como órgão corporação, público, né? com corporação, exato. E aí eles vão ver, né, se essas propostas são boas. E a gente tem tido um histórico muito bom lá na associação, né, Alisson? Sim, o que nem eu falei, existe até, várias historinhas aí, mas assim, só para situar o pessoal, a primeira consulta pública que teve do Corpo de Bombeiros em relação à sociedade foi quando a própria legislação estadual estava para ser lançada, em 2004. Então, em 2004 começou a consulta pública. E 2005 quando veio a Prefeitura de Belo Horizonte e ela tirou a exigência do AVCB como documento para liberar a BITS e alvará de funcionamento, teve, digamos que a consulta pública daí para frente, ela foi meio um gosto amargo, vamos dizer assim. O Corpo de Bombeiros Aham. não teve profissionais que discordaram com o que a Prefeitura de Belo Horizonte fez na época, e teve alguns que apoiaram e ficaram do lado meio que, não vou dizer contra o Corpo de Bombeiros, eles acharam que a ideia era muito mais positiva do que a legislação estadual. E isso Sim. gerou uma desconfiança, vamos dizer assim, uma quebra de confiança, para ser mais exato, e o resultado disso é que nós ficamos 7 anos sem consulta pública. E Essa, é isso, isso é horrível, né? Isso E esse é... é horrível, exatamente. Ela voltou mais ou menos ali 2012, início de 2013. Teve mais força depois do incêndio da Boate Kiss, porque aí o Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais, em 2012, ali, finalzinho, novembro mais ou menos de 2012, ele já estava vindo com essa proposta do Infocip, Sim, sim. que é Já outra estava. coisa que já Isso aí estava. dá um assunto, né, para uma outra live, né? O Dá uma Infocip, né? outra live, porque só para você ter uma ideia, né, Vinícius? Poucos sabem disso, mas a primeira ideia do Corpo de Bombeiros como Infocip não é o Infocip via internet do jeito que nós temos hoje. Ele era um suplemento CAD. Ele ia funcionar no CAD? Explica isso No, direito. no CAD. No No AutoCAD? AutoCAD, Olha só. CWCAD, CAD Júnior, qualquer CAD, você ia ter um Aham, sim. suplemento, igual esses que a gente compra,
Um Ele ia plugin, né? ser um plugin, exatamente, Sim, sim. grátis, e ele ia ser incorporado no seu CAD e todo o processo ia tramitar via CAD. Entendi. Seria um Esse era, aplicativo, não seria um site, né? não seria o site. O site ele iria ser o do Corpo de Bombeiros só para consultas externas de quem não é RT, mas de resto ia ser tudo via aplicativo. Mas aí não foi para Entendi. frente e virou o que nós temos hoje. É, Mas dá para enfim, imaginar por que que não foi. aí, depois isso aí é uma outra live. Então, assim, Sim, a sim. consulta pública, ela voltou com o InfoCip 7 anos depois. E foi muito positiva. E foi muito positiva essa consulta pública, porque houve muita participação dos profissionais e o InfoCip ele se transformou, né? E aí começou a coisa toda. Ah, E isso inclusive, essas datas, né, 2012, 2013, foi próximo do surgimento da Associação Mineira de Engenharia de Incêndio, né? sim, na verdade, quando o InfoCip começou em 2013, não vou dizer 2013 necessariamente, ele iniciou ali a primeira, como é que fala? As primeiras Abordagem, né? tramitações, as primeiras Sim, sim. abordagens, muito erro, então teve muita confusão o inicial. Tanto é que ele era opcional, presencial ou digital, né? Você ainda tinha que levar pasta lá no CAT, era só Belo Horizonte que tinha. Então teve uma tramitação bem lenta, e aí em 2014 que começou mesmo. E aí foi quando começaram as consultas públicas das ITs. Aí sim Sim, sim. tiveram as consultas públicas das ITs. E a AMEI, ela surgiu, foi após como é que fala? Um seminário que teve na PUC, lá no Corel, naquele auditório lá de histórias naturais lá, que tem lá os dinossauros, lá o Museu dos Sim, Dinossauros sim, e tudo. aquele Ali tem museu lá de ciências naturais. isso, ciências naturais. Então, naquele auditório teve como é que fala? Teve esse workshop trazendo as novas, a legislação e trazendo as mudanças, algumas mudanças do InfoCip. E dali surgiu a primeira consulta pública, que foi a IT 08, foi a IT 16, que é de extintores, saídas de emergência. Então, ali foram as primeiras ITs sobre consulta. E o resultado disso foi a AMEI, porque os profissionais se juntaram depois desse workshop, participaram dessas duas consultas públicas. A AMEI ainda estava em formação, mas já foi o primeiro ato da AMEI foi essas consultas públicas lá Parece, em 2014. parece que houve até uma conversa se seria uma associação, se seria um conselho, né? Como que os profissionais da segurança contra incêndio iriam se organizar, né? Para Sim, se mobilizar, né? o negócio todo é que alguns falavam em sindicato e não tem nada a ver com sindicato. Sindicato, sim. Tinha essas conversas. O pessoal ficava assim, é um sindicato. Não, aí viram que tinha que ser uma associação e tudo, e aí começou. Aí desde 2014 a AMEI, né, que é a Associação Mineira de Engenharia de Incêndio, vem participando de todas as consultas públicas. Se não tem consulta pública, ela leva, como é que fala? Enfim, ela leva Opções, né? novos Questionamentos, né? questionamentos, dúvidas técnicas, apresenta sugestões. A gente tem comissões, agora a gente começou 3 comissões novas para revisar algumas ITs que ainda não estão em consulta pública. Então, nós estamos Sim, sim. participando disso. Né? Estamos ainda acertando ali para a gente levar pelo menos umas 8 ITs novas, revisadas aí ao Corpo de Bombeiros, né? Dentro da nossa proposta aí. Vamos aproveitar essa Rapaz, quarentena, né, rapaz? vamos fazer valer. Olha só, nosso amigo Marco aqui está falando, ó. Isso. Alisson, Minas Gerais na questão operacional do site do Corpo de Bombeiros é muito superior
a São Paulo em relação a tudo, ó, elogiando aí o site do Corpo de É, Bombeiros, né? O eu InfoSec, não, né? eu não vou dizer que seja, não que seja superior, mas acho que foram linhas diferentes, né, que cada um seguiu, né? Minas Gerais foi pioneira, né, nesse sistema virtual de tramitação de projetos. Então, Minas Gerais foi pioneira nisso, de fazer análise digital, sem tudo blindado, entendeu? São Paulo foi bem mais cauteloso com relação a essa questão de você ter cartórios digitais, você ter que ter certificação digital de Sim, sim. documentação. Então, assim, apenas foram linhas diferentes de segmentos, mas assim, o processo analítico de São Paulo é praticamente o nosso. Sim, Basicamente, sim. se você for comparar assim, é o nosso. Você põe o arquivo, põe os documentos, abre no sistema deles lá, não tem como modificar, é inviolável, essas coisas todas. Tem todo um nível de segurança. Mas toda a base foi nossa. Assim como a Prefeitura de Belo Horizonte usou a base do bombeiro e fez o sistema digital de aprovação de projetos arquitetônicos na prefeitura, né? Na prefeitura, que é ótimo Exatamente. também. Que é É excelente, ótimo, que né? e é praticamente o mesmo conceito, a mesma plataforma, com as mesmas diretrizes dentro do sistema da prefeitura. Marco, só vendo aqui, eu estou vendo aqui, Marco, realmente o sistema de cadastramento de São Paulo é diferente, tem todo um procedimento diferente. O help desk deles lá não existe, você tem que ligar por unidade. Então, assim, falando de tramitação de sistema, realmente eles são bem, como é que fala? Não é cautelosos, eles quiseram ser um pouco, Padronizados, não, seguir uma linha realmente mais cautelosa da parte deles lá, que metódica. para eles é mais metódica, alguma coisa assim, entendeu? Perfeito, Então, perfeito. esse que é o negócio. Agora, a consulta pública, eu acho que é a melhor coisa que o bombeiro fez, e o próprio bombeiro descobriu isso lá em 2013, quando começou todo esse processo do InfoCip, lá em 2012, 2013, e foram 7 anos sem uma consulta pública adequada. Esse é um benefício que eu vejo da forma da legislação estadual. Assim, eu vejo pontos positivos e pontos negativos, né? A gente tem uma legislação só de Minas Gerais, né? E também a gente vai ter as nossas normas regulamentadoras que funcionam no Brasil inteiro, né? Para Uhum, a gente mudar uma norma, né? A gente tem que gastar muita energia, é sim, difícil, tem que juntar o Brasil todo, montar aqueles comitês enormes e tudo mais. certo. Para você mudar uma instrução técnica já é mais ágil, né? A gente tem esse benefício Uhum, aqui, né? A gente tem uma área menor, né? Assim, tem uhum, esse detalhe que é só o Estado, né? Apesar que é um Estado grande, o Estado de Minas Gerais, mas a gente tem essa agilidade de atualizar uma norma, né? E é é. muito bom a gente ter essa ferramenta, né? Que é a consulta pública. Cara, todo mundo pode participar da consulta pública? Pode e deve. Pode e deve. Pode ser qualquer cidadão. O mais importante da consulta pública é que qualquer pessoa pode levar alguma sugestão ao Corpo de Bombeiros. Aliás, toda consulta pública é feita dessa forma, né? Só que é lógico, vai participar mais aquelas pessoas que convivem com aquela situação. Então, somos nós que somos os Sim, projetistas de sim. incêndio, tanto engenheiros quanto arquitetos, né, que são mais dedicados a essa área, que vão participar, assim como outros setores que tenham a intervenção direta ou não da legislação. Por exemplo, a Câmara de Diretores Logistas é uma das entidades que a gente sabe que é muito forte lá dentro, né, nessas Sim. consultas públicas. Né? Não vou dizer na consulta, ela é muito forte em levar os problemas ou algumas situações que eles necessitam para fazer alguma agilização na regularização das lojas, das áreas comerciais. Né? Então, eles têm muita atuação corpo a corpo, vamos dizer assim. E eles dão os pitacos deles, até onde eu já fiquei sabendo, eles dão uns pitaquinhos deles nas sugestões aí das Com consultas certeza, públicas. com certeza.
entendeu? Dão Tanto é que algumas o aí. AVCB provisório, ele é emitido no site da Jusseng, né? Já, exatamente. Né? Ele é emitido no site da Jussem, começou lá no Minas Fácil, por volta de 2010. Foi uma das propostas do ex-governador Aécio Neves, né? E ali que começou toda essa coisa de desburocratizar regularização de empresas, para agilizar, começou isso lá. E isso vem caminhando ao longo dos governos, tanto estadual quanto federal, né? Ao ponto que o próprio ex-presidente Michel Temer também lançou alguma coisa nesse sentido de melhorar a desburocratização. O nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele ano passado ele sancionou uma lei de desburocratização, só que o pessoal faz uma confusão, Vinícius. Eu acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro. Desburocratizar não é desoficializar. A gente já cansou de conversar sobre isso, né? Sim, sim, sim. O São pessoal coisas acha que. diferentes, né? Exatamente. Porque o pessoal acha assim, desburocratizar significa que eu não preciso de documento mais. Ou que documento A vai substituir o B, C, o D. Não, não é nada disso. Desburocratizar é você simplificar procedimentos ou aqueles que forem possíveis, eliminar. É isso que é uma desburocratização. Entendeu? Agora, desoficialização não. Você tem que continuar colocando documentos e oficializar situações. Então, em segurança contra incêndio, como é que eu vou saber que aquela edificação está atendendo à segurança estrutural? Eu preciso de um documento que oficialize isso. Exato, exato. Entendeu? Então, não na parte de projeto Perfeito. somente, mas na parte de obra. Então, da execução, da estrutura. Então, vamos oficializar isso. Então, isso é a oficialização de situações. Agora, desburocratizar, aí é o que o bombeiro tenta fazer lá. O InfoCip ser mais ágil, ter menos cliques ali para fazer determinadas coisas, o documento de oficialização ser um documento mais objetivo, os nossos documentos de projeto serem quadro-resumos, memoriais mais simplificados e por aí vai. Rapaz, eu lembro que lá para 2014 eu morava em Viçosa, né? E Viçosa é uma regional, contudo não tinha o pelotão lá do Corpo de Bombeiros, né? Certo. Então a gente tinha que protocolar o projeto na cidade vizinha, que era o bar, né? E tinha que ser com Ah, sim. pasta, né? Sim. Aí era o seguinte, a gente tinha que sair, pegar o carro, ir até o bar, né? E às vezes chegava lá e o protocolista não estava, ele saiu, ele só trabalhou na parte da Não manhã, só, né? não só o bar, mas como todas as unidades do interior, tem essas questões das escalas, tem os dias da semana, né, É, que tem os treinamentos, as atividades de treinamento, principalmente terça, quarta e quinta, tem uma variação ali. sim, sim. Isso é de anos, isso é desde que o bombeiro é Desde bombeiro, sempre, né? desde sempre. Inclusive tem as épocas do ano também, né? Protocolar alguma coisa período pré-carnaval, né? É mais difícil porque, né? Não. Então, além dos cidadãos como um todo, acho que assim, as consultas públicas, o mais importante são os profissionais participarem, entendeu? Da área. Então, são os arquitetos e os engenheiros, e eles levarem essa informação lá. Isso é importantíssimo. E vamos lá, pegar um gancho aí. Você vê diferença entre um profissional autônomo fazer uma Certo. proposta e uma associação fazer uma proposta? Nó Aos demais. olhos do Corpo de Bombeiros? Demais. Porque, não, a gente, cada coisa que a gente vê, até como uma associação, igualzinho, eu faço parte da associação, né, da AMEI. Você também faz parte, né? Eu estou lá desde a fundação dela, lá em É, 2014, né? Então eu sou um dos sócios você já é mais fundadores, velho de né? casa. Eu já tenho mais tempinho lá com a turma lá nessas questões. Então, atualmente, eu estou até como diretor técnico da AMEI.
Então, o que acontece? Na própria associação, quando chegam as sugestões para nós, a gente vê a grande quantidade de profissionais que às vezes está assim, não sabem como colocar a ideia no papel, entendeu? Às vezes chega isso para nós e a gente vai lá, Perfeito. né, e faz um texto bacana e tudo. Uma das coisas que a gente, pelo menos lá na AMEI, né, nós assumimos isso, foi o seguinte: nenhuma sugestão deixar de ser colocada. A gente faz uma triagem, sim, mas a gente sempre busca colocar aquela sugestão do associado com a melhor formatação possível dentro daquele contexto, porque toda sugestão é válida. Por mais absurdo que às vezes possa parecer, ou que até mesmo o corpo de bombeiro, na hora que ele vai olhar lá, ele também pode achar até uma... Poxa, que vocês estão trazendo um trem aqui que é lá de Plutão? Que é isso, cara? E isso tem os motivos, entendeu? Uma das coisas que... então, uma associação ela tem muita força, porque ela representa vários profissionais. E já passou por uma triagem, já passou por vários filtros na associação e já está indo com um texto bacana para o Corpo de Bombeiros. Então, essa é a grande vantagem de ser uma associação. Eu, Mas nada, o profissional pode fazer sua sugestão individual. Isso aí não fica a critério também. Inclusive o próprio associado lá. Mas que o Corpo de Bombeiros vai dar com certeza vai olhar com um olhar diferenciado, a gente sabe que vai. Entendeu? Isso aí a gente pessoal, pode lá na mandar um abraço aqui associação, para a Vânia, a Vânia, para o Carley. Abração para vocês aí. Vânia, Carley, Adriano, Márcia, Isso, Luciana, tudo Luciana. bem? Olá, Luciana. Sejam bem-vindos. Luciana já foi lá da associação, tem que voltar, viu, Luciana? Voltar, hein, Lu? Pessoal, na associação a gente se organiza da seguinte forma: quando é lançada uma consulta pública no site do Corpo de Bombeiros, né, a gente conversa no nosso grupinho do WhatsApp, né, Alisson? Grupinho Pega Isso. Fogo. O grupo lá, a gente toca fogo no parquinho lá. Exatamente. E a gente se organiza em comitês, né? Claro que todo mundo pode contribuir, né? Mas é interessante a gente ter uma dinâmica para funcionar a coisa, né? Então tem um comitê, por exemplo, eu participei uma vez daquele da IT01. E da IT08 também. Da IT01 fui eu, você e a Cristina. Sim. Um antigo também da IT35 também, tem um tempo também. Da IT35. Gente, é muito legal, porque juntam profissionais com bagagens diferentes, né, de mercado, né, e a troca de informação ela é muito boa ali, né? A gente começa a conversar de problemas, de repente um leva um problema que o outro já tem um ponto de vista diferente, né? E aquela conversa ela é muito rica, né? É isso que o Alisson falou. Tudo que a gente coloca de proposta para o Corpo de Bombeiros são propostas que são muito bem pensadas, né? Elas são muito bem escritas, né? Antes de serem passadas para o Corpo de Bombeiros. E a gente tem conseguido assim, ter uma boa relação com o Corpo de Bombeiros, né? Em primeiro lugar, né? O Corpo de Bombeiros tem bons olhos para quando a AMEI manda Exatamente. alguma opção, né? Alguma ideia, né? de alteração de norma. E a gente tem conseguido fazer essa comunicação, porque boa parte das demandas elas surgem exatamente da prática, né? Quando você está lá tentando aprovar um projeto, aí você cai numa situação quase que de inflexão. De repente a norma está sendo muito dura num aspecto, né? Às vezes tem alternativas que possam fazer com que a eficiência da segurança contra incêndio seja superior do que aquilo que propõe a norma. Então tem muita coisa. Exato. Muitas das vezes é um profissional que entra com recurso, né? Que entra com recurso de teto de segundo grau, e de repente esse recurso evolui para até mudar a norma, né? Exatamente.
né? O que as pessoas pouco sabem, Vinícius, também, assim, eu falo isso porque a AMEI, né, ela tem uma certa representatividade lá no Corpo de Bombeiros, tá? Assim, pegando de forma geral. O que o pessoal ainda não tem uma ideia sobre como é que funciona essa questão da consulta pública? A consulta pública, gente, toda vez que o Corpo de Bombeiros abre a consulta pública, é criado um comitê do Corpo de Bombeiros para aquela instrução técnica que está em consulta pública. Então, se você tiver 7 instruções técnicas em consulta pública, vai ser um comitê para cada uma. Então, são 7 comitês lá do bombeiro. Os 7 comitês eles são, como é que fala? O presidente de cada um desses comitês é o diretor de atividades técnicas, conforme a própria regulamentação deles, né? Então, ele é o presidente de todos os 7. E ele tem o subpresidente, né? O chefe de comitê, vamos dizer assim. Aí ele designa que vai ser o braço direito dele ali, porque ele não consegue estar no 7 ao mesmo tempo e Claro, lidar claro. com tudo isso, né? Mas ele designa o chefe de comitê e normalmente ali são bombeiros, que são engenheiros ou arquitetos. O pessoal acha que não, são engenheiros e arquitetos, ou são advogados. Vem gente do jurídico do bombeiro participar, entendeu? Participa desse comitê. Sempre aqueles que são os mais velhos de casa, porque eles já passaram pelas diversas transformações da legislação, principalmente, né? Na época que era municipal, quando virou a estadual, quando a estadual foi sofrendo as modificações. Então, esse é o comitê. O outro setor que participa lá é a normatização e a adjuntoria técnica, entendeu? Então, Perfeito. eles também entram porque eles recolhem todas essas informações, principalmente a adjuntoria técnica, que são os bombeiros do interior, que manda para a adjuntoria técnica as sugestões que levam para o comitê. Eles vão para um caminho diferente, as unidades seguem um caminho um pouquinho diferenciado. Aí você tem a secretaria, que é o dat.pesquisa@bombeiros.mg.gov.br, que é onde que vão as sugestões. A secretaria leva, faz uma triagem, dá uma peneiradazinha lá e leva ou para normatização ou para adjuntoria. Tem a auditoria da DAT, tem o Helpdesk, tem o InfoCip. Todos esses setores participam através da normatização ou da adjuntoria. E tem o conselho Perfeito. consultivo. E aí, para fechando assim, né, tem um conselho consultivo, que é um conselho de consultoria que o Corpo de Bombeiros convoca, formado por profissionais aqui de fora, que normalmente vão representar os grandes conselhos e as grandes entidades, e as grandes entidades. Eu acho que foi a minha aqui que. Ó, Opa, voltou, voltamos. voltou. Travou, Voltou. destravou.
é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo, não, Alisson? Exatamente. Se vira nos 30. Bora! Eu fiquei na dúvida aqui se eu tinha que sair da live, se tinha. Eu não sei, eu só deixei. É a Aí conexão, é a voltou. conexão, é o equilíbrio da conexão. Mas assim, o conselho consultivo, ele é um conselho de consulta que tem um representante do CREA, um do CAL, da UFMG, da Ciduscom também. Estou tentando lembrar os Sim, que eu têm tô com. as cadeiras Eu tô com um fixas, né? decreto aqui, ó. Isso, Associação Comercial, que é a Sinduscom, Câmara dos Dirigentes Lojistas, também isso. entra. Entra Câmara do Mercado FIENG, Imobiliário, Câmara do Mercado Imobiliário, Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, Federação das Indústrias, Institutos isso, Arquitetos, que é o IAB, sim, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes Similares de Belo Horizonte, isso, sim, tem um monte, ó, Sindicato da Indústria da Construção Civil e a Sociedade Mineira de Engenheiros. isso. Aí o que que acontece? Existem as cadeiras Eles podem indicar fixas, 4. exatamente. Existem as cadeiras fixas e existem essas cadeiras que representam esse grupo maior. E nessas 4 cadeiras, atualmente o Conselho Consultivo, nós temos ali profissionais da área de segurança contra incêndio que foram delegados por essas instituições, né, para poder levar as questões técnicas ao Corpo de Bombeiros. E aí, assim, tem sido muito produtivo. E eu sou um dos que estão nessa cadeira, sou um dos Isso que eu ia conselheiros, comentar, gente. O Alisson fala eu com sou um dos, propriedade, tá? sou Ele um dos fala que com tá lá no meio propriedade. da luta lá, entendeu? Exato, E exato. é assim, realmente levar o assunto com propriedade técnica, com embasamento. Às vezes não é nem questão técnica, é questão prática. Igualzinho a Vânia colocou ali, existe muita entrelinhas. Existe, às vezes existe uma entrelinha que na verdade ela não está ajudando. A gente precisa de melhorar esse texto para poder ser mais objetivo, para poder Exato, desafogar exato. corpo técnico, porque senão tudo Ter que for entrelinha e ficar sempre gerando interpretação, vai tudo por corpo técnico. entendimentos, né? E o corpo técnico fica saturado. Aí pronto, não aguenta. Então, E assim, sempre quando a gente cai em entendimentos, né? Assim, você tem uma frase. Eu entendo de sim, um jeito, você entende de outro, o bombeiro entende sim, de outro. E vira uma briga, não só de, assim, briga no bom sentido, né? Mas um aham, conflito não só de profissionais com os analistas, mas entre os próprios analistas, né? Porque você vai ter um analista numa regional que vai ter uma interpretação, um analista em outra regional que vai ter outra interpretação, né? A exato. subjetividade ela é muito negativa É. na Ah, normatização, e né? fora que às vezes você tem outros assuntos novos ou assuntos que passaram despercebido na própria criação da minuta da IT e que e que isso às vezes não foi relevado. Então, por exemplo, quando a gente pega a IT 08, a IT 08 ela deve ter tido uma série de consultas públicas, entendeu? E Sim, a AMEI participou de todas elas, né, Vinícius? Então, sim. assim, e à medida que as minutas iam vindo, né, apesar da IT não ter sido publicada, mas à medida que as minutas vinham, a gente reparava que às vezes aquela sugestão tinha sido incorporada na minuta, ou seja, já tinha sido avaliada como uma sugestão aceitável, com grande chance de ser aprovada no comitê lá do Corpo de Bombeiros. E o conselho, ele tem alguns militares, é presidido pelo diretor de atividades técnicas, e esses militares, eles não são os mesmos do comitê. Eles são Perfeito. apenas aqueles que vão levar para o comitê o diálogo das sugestões que o conselho viu lá que eram os pontos que agarravam mais, então que dava mais problema, o que tinha eram mais intensos na intervenção, ali a gente no conselho a gente trata dessas questões para que o comitê consiga avaliar isso com mais facilidade, né? E as sugestões vindo subsidiam isso. Aí só tem alguns problemas com relação às sugestões, que são os profissionais que na hora lá do conselho
a gente consegue analisar algumas dessas sugestões. E você tem que ver, assim, profissionais que os recursos acabaram. Foi lá, fez recurso de primeiro grau, de segundo grau, o CT foi lá, deu um parecer, ele não gostou do parecer, foi lá no comandante-geral e deu aquela coisa toda. Aí, na hora que vem a consulta Perfeito, pública, perfeito. o profissional acha que ali é uma forma dele recorrer e ele traz o problema dele como Ah, consulta perfeito, pública, perfeito, entendeu? E aí o bombeiro, ó, perfeito. não é nem nós do conselho, a gente vê que veio essa situação e o próprio bombeiro fala, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, nós vamos cortar, apesar de às vezes a ideia ser interessante. Aí o conselho pega aquela ideia que aquele profissional estava lá chateado da vida e transforma aquilo na ideia que tem que ser para ser sugerida na IT. Muitas das vezes não é o momento também, né? Às vezes a ideia que chega, ela pode ser até revolucionária demais, né? Ela vai Sim, afetar muitas áreas, né? Muitas sim, outras normas, né? sim. Então a mudança ela tem que acontecer mais gradativa, né? Sim, o controle de fumaça foi uma dessas. Quando eles trouxeram em 2014, para ser mais exato, que veio essa história do controle de fumaça, e em 2016 é que isso carregou para valer mesmo, o controle de fumaça bateu de frente com um monte de coisa, um monte de instruções técnicas, bateu de frente com a IT-01, com o decreto, bateu Sim, num monte de negócio. E aí, de 2014 até 2016, o bombeiro gastou muito tempo para poder fazer essa IT do controle de fumaça ser a IT. sim, Entendeu? Então, sim. eles gastaram muito tempo nisso. Então, a Não ideia, é, as não é da ideias. noite pro dia, né? Não é? Não, não, nem sempre. Às vezes, a IT01, Vinícius, que a gente mandou como sugestões das modificações e acabou virando uma consulta pública em 2018, que nós Sim, ali, através da AMEI, né, nosso comitê já estava terminando, sim, nós levamos lembro, um ano e lembro. meio para revisar. Se a gente contar essa história, a Cristina, um beijão para a É, Cristina, que nos recebeu muito bem lá no escritório verdade, dela, lá na verdade. Prevent. Nossa, um abração Recebeu para com café e pão de queijo. Isso café aí e pão de que. queijo, Esse gente. que é um comitê, viu? Esse era um comitê. Que comitêzaço que a gente fazia. Mas assim, nós E é muito bom, né? É muito bom. levamos um ano e meio para revisar aquilo tudo, porque tinha muita coisa para ser revisada. E a IT01 que nós estamos agora teve fruto disso. Muitas coisinhas lá foram aceitas, mas tem muita coisa que abriu de novo a consulta pública, vai abrir novamente. Não sei falar data, se alguém perguntar. Não sei de data, não, gente. A gente está indo num processo de ter que revisar todas as ITs, mas nós temos que revisar a 17, que é de hidrantes. Nós vamos ter que revisar a IT09, de carga de incêndio. Agora, nós estamos com a consulta pública da IT12, de brigada, que deu muito blá 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 por causa da portaria 33 de brigada de regularização, cadastramento, essas coisas. Também está em Inclusive consulta pública. tá dividindo agora em 8 novas portarias, né? 8. Exatamente. É. Exatamente. Vão virar 8 portarias diferentes. Então, assim, tem muita coisa para contribuirmos. E isso mostra que a necessidade de que, às vezes, uma instrução técnica bateu de frente com outras coisas, com outras questões que na consulta anterior não foi vislumbrada. Entendeu? Então, Teve, estão dificuldades até mesmo de fazer uma regularização bacana. O próprio Corpo de Bombeiros ele sente houve muita dificuldade nisso, muitas prorrogações, mas não é porque o bombeiro não quer, é porque a demanda é muito grande e existem coisas que não se vislumbrou. Então está passando um pente fino agora para poder ter a oportunidade de fazer isso. Então nós da AMEI vamos propor e assim, tem o IAB, né, que é da arquitetura, vai propor. sim. Vinícius, cutuca a turma lá, viu?
pessoal lá tem que participar. Deixa com o pessoal lá. Você e o Henrique, vocês dão um cutucão lá mesmo lá. Mas tem, o CREA participa, o pessoal acha, o CREA é isso, o CREA é aquilo. Gente, o CREA, vocês não sabem o tanto que o CREA participa por trás aí disso tudo. Vocês não têm a mínima ideia do quanto que isso chega lá no bombeiro, e o CREA chega junto, entendeu? A Câmara de Diretores Lojistas chega junto, mas o CREA chega mais junto ainda. O CAL também tem boa entrada lá, também se propor coisas, o CAL pode trazer muita coisa. Então, assim, as oportunidades da consulta pública são ímpar, cara. São ímpar. Uma situação que eu lembro da consulta pública da IT01 que a gente participou, é que, olha que interessante, gente, às vezes, na minuta dessa consulta pública, né, vem a proposta da nova instrução técnica, aí tem vários itens que a gente vê que mudam, né, que a gente consegue analisar diretamente, olha, esse novo item aqui está alterando diretamente aquele outro. Sim. Mas tem alguns detalhes, gente, que às vezes algumas coisas somem. Eu lembro de um detalhe daquela palavrinha, discricionariedade. Lembra disso? Isso, Alisson? Lembro. Na mudança da IT01, essa palavra sumiu. Né? E ela faz muita diferença. Faz muita diferença. Ou seja, a atualização de uma norma, a gente tem que ficar muito em cima, porque existem alguns textos que podem evaporar. Né? Ele não está sendo nem alterado, ele está deixando de existir. E como não há nenhum texto ali que fala que o parágrafo tal, né, a linha tal, não existe mais, ele simplesmente some e a gente perde aquela ferramenta que antes a gente podia trabalhar. Trabalhando, dando soluções, né? Luciana falou aqui que travou tudo. Gente, vocês estão conseguindo ver aí? Se estão conseguindo ver, dá um like aí, só para a gente... vai dando uns like aí, só para a gente ver como é que tá aí a sequência aí. Será que travou só tá nós dois? Será que tá só nós dois aqui? Agora. Quer ver? Mesmo, quem sabe faz ao vivo. Tem outras coisas também que é interessante, Vinícius, igualzinho. Eu tava, tipo assim, igualzinho eu falei, que os conselhos, né, eles atuam muito diretamente lá na corporação, né? Ao ponto que hoje o CREA, ele convida a AMEI para participar dos grupos, dos GT que eles chamam, né, que são os grupos de trabalho, dos grupos de trabalho que eles têm lá sobre segurança contra incêndio através do Comitê de Segurança contra Incêndio lá do CREA. Então nós somos convidados a ir lá, levar informações, tratar das questões. O CREA tem escutado a AMEI e tem, dentro daquilo que nós levamos de necessidades, informações, essas coisas, eles levam isso para o Corpo de Bombeiros diretamente, como um órgão, né, fiscalizador junto a um órgão regulamentador. Então, eles levam, conversam, trocam muita ideia sobre isso, entendeu? Então, assim, faz um trabalho fantástico, e ao ponto que agora a AMEI vai pleitear, vai estar trabalhando aí agora um cronograma ainda, isso vai levar um tempo, não é uma coisa de um dia para o outro, para ela ser uma entidade de classe dentro do CREA, ter participação de comitês do CREA como entidade de classe registrada no CREA. Porque não é fácil isso, gente. Na hora que você vê lá o que é necessário, é extenso, é um trabalho de longo prazo, é de 2 a 3 anos para a gente conseguir ter a entidade lá dentro do CREA. Enquanto a gente não consegue isso, a AMEI vai como convidada. E ali eles discutem todas as ITs conosco, todas as sugestões. Como a gente está lá no conselho, eu estou lá e tem um conselheiro lá do CREA lá. E aí que a gente marca presença. Aí ele já marca presença. Aí junto
com eles lá, junto com os outros profissionais que são da área, representando outras entidades, mas principalmente levando informação técnica e discutindo o assunto com o máximo de eficiência que o sistema, ou que a legislação possa promover, sem haver um prejuízo de outro lado, né? Então, a IT40 teve discussões homéricas sobre a IT40. Tem muitas outras coisas que a gente leva lá, trata os assuntos lá. Os problemas de Infocip, gente, desde quando o Infocip surgiu, 2014, igualzinho eu falei, 2014 foi além da MEI surgir, o Corpo de Bombeiros resolveu consultar os profissionais para saber como é que estava o Infocip em um ano de funcionamento. E foi essa consulta deles junto aos profissionais, eles foram atrás, eles não falaram, tô ligando que eu quero marcar com você, fulano, ciclano, beltrano, e eu quero saber como é que está o Infocip. Fizeram questionamentos, anotaram propostas, e depois disso a AMEI, quando ela foi constituída, vira e mexe, está mandando para eles lá sugestões de mudança. Tudo que tem de mudança hoje, o jeito que está o Infocip hoje, gente, a AMEI, pelo menos ali uns 80%, ela foi sugestões dela tem um ali, dedinho, ou de né? associados. Tem um dedinho da MEI lá, né? Não, e assim, são mudanças pequenininhas, mas que fazem toda a diferença lá no final. Tudo para facilitar a vida da galera. Então, assim, a associação trabalha pelos profissionais. A grande verdade é que não existe uma norma perfeita, né? Não. Toda norma pode ser melhorada, né? Ela sempre vai ter pontos ali que ela pode. Assim. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de sempre tentar melhorar o que a gente tem. Nem sempre a gente vai chegar na situação perfeita, né? Igual eu falei, é impossível ter uma norma perfeita que vai atender tudo, né? O próprio Infocip cai na mesma linha, não existe programa perfeito, né? Todo programa pode melhorar, né? Volta e meia, o Infocip tem os seus problemas também, às vezes ele sai do ar e tudo mais, mas Normal. nada se compara aos problemas que a gente tinha quando tinha que protocolar com pasta, né? Exatamente. E no início do Infocip também, No né? início do Infocip. Sempre vai melhorando, né? Ô Vinícius, nós estamos a 6 minutos. Algum outro tópico que a gente pode aí? Gente, vai perguntando aí. Vocês ficam à vontade. Se tiver alguma dúvida. Alisson, um que me veio à cabeça aqui é que é importante, com relação às consultas públicas, que o bombeiro ele só pode atuar naquilo que ele tem poder, né? Sim. Muitas das vezes, vários profissionais, acho que quase todos os profissionais, vou falar 99%, têm suas críticas com relação às taxas que eles têm que pagar, né? Para taxa de projeto, né? De voltar com o projeto. Cadastramento agora teve polêmica sobre isso. Exato, cadastramento, né? E tudo mais. Tanto lá no nosso grupo lá do incêndio, quanto lá na MEI, teve... A galera ficou várias, né? E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que isso é uma lei, né? Assim, com relação às taxas, né? É uma lei que os bombeiros se apoiam para cobrar essas taxas, né? Então, não é numa consulta pública que você muda uma lei, né? É por outra via, né? Claro que a gente pode conversar com os bombeiros, mas a mudança da lei é igual o CAL e o CREA, né? Com relação à anuidade, né? Exatamente. A gente pode conversar se eles têm intenção de acabar com a anuidade ou não, mas não são eles que definem isso, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente também. Exatamente. E isso, inclusive, foi uma das coisas muito discutidas lá no Conselho Consultivo, uma das coisas muito discutidas lá na AMEI, com relação a essa questão das taxas, cobranças das taxas, em análise, em vistoria. Isso já teve muito diálogo. E a nossa IT01, quando nós mandamos lá pela AMEI a consulta pública, uma das coisas que mais tivemos sugestões foram essas questões das taxas, e bateu com a legislação estadual. E não depende do Corpo de Bombeiros, porque é uma lei de recolhimento de taxas do Estado. A taxa do Corpo de Bombeiros é uma das
centenas de taxas que tem lá na lei. Na hora que você pega a lei é gigante. É um Sim, sim, decreto enorme, é um decreto-lei gigantesco. E assim, sim. o próprio Corpo de Bombeiros, ao contrário do que muitos pensam, eles mesmo falaram assim, olha, nós precisamos de otimizar melhor essa cobrança da taxa. A gente precisa que a lei seja mais específica sobre isso, tenha clareza, tenha as pontuações, porque é uma lei que surgiu lá em 1970 e pedrinha quicante, entendeu? De E lá para passarinho que cá, voa. lá onde que só Deus sabe, e a nossa legislação tem vários processos e procedimentos e o resultado é esse. A legislação não acompanhou essa mudança das regras do jogo da segurança contra incêndio. Então, precisa mudar a lei. A Assembleia Legislativa já foi acionada, já tem essa questão de fazer a proposta da mudança da lei, só que isso vai ser tratado num momento mais oportuno, porque tem que mudar também o nosso decreto estadual de segurança Sim, contra sim. incêndio, a nossa Sim, um regulamentação. afeta o outro. É um efeito Exatamente. dominó, né? Você muda um, Nós tem que estamos, atualizar os outros. nós estamos acho que uns 2 minutos e meio aí, Vinícius. Vamos finalizar? Vamos preparar aí para finalizar? Pessoal, se tiver alguma pergunta rápida aí, manda aí, gente. Tem que ser Mas tem que pergunta ser de sim ou rápido. não, viu? Sim ou não? Verdadeiro ou falso aí? Vamos embora. Ô, Adson, mas falar com você, cara, eu tô gostando demais dessas lives. Eu fiz uma com a Vânia outro dia também. Vânia, um abraço. Super Tá bacana, sendo boa uma ótima demais. forma da gente trocar informação, né? Tá sendo rico para todo mundo, né? A gente Exatamente. tem que estudar para fazer live, a gente tem que se organizar, isso é muito bom. Vamos Isso. marcar Vânia, outras aí, valeu, né? brigadão, viu, Vânia? Você tá aí assistindo a gente, brigadaço aí, viu? Isso aí. Bom, acho que é isso, né? Deve ter sobrado um minuto agora, né? Ainda tá 2 aqui, mais ou menos aqui. Mas Dois aí. e você, o que você tem sentido pelas consultas públicas? Tá valendo a pena? Aí, ó, já passou uma aqui, ó. Tem uma gata passando. Eu vejo que sim. Não, sempre quando tem uma consulta pública que, né, uma nova norma que aceita alguma ideia que a associação dá ou que um outro profissional dá, eu acho excelente. Um exemplo disso foi na IT-35, o hidrante seco. Aquele Sim. hidrante de coluna seca, eu achei fenomenal. Eu acho que a gente nem tinha colocado ele na nossa proposta, né? E Não. quando a gente viu que agora a gente poderia utilizar um hidrante de coluna seca, foi sensacional, né? Aquela opção que a gente fala, caramba, era isso que estava faltando. Estava faltando. E foi por causa das edificações, principalmente das edificações patrimoniadas, que foi onde surgiu. E um dia eu vou Exatamente. falar um negócio sobre esse negócio da coluna seca. Eu tenho 4, viu, Luciana? Eu tenho 4, só para você saber, 4. De vez em quando elas passam aqui por cima aqui. Oh, bacana, gente, Pessoal, bacana. nós vamos encerrar, tá faltando 40 segundos aqui, então, Vinícius, brigadão aí por participar. Eu que agradeço. E Agradeço. obrigado Vamos a todos marcar que mais aí. estiveram presentes aí. Nós vamos trazer outros tópicos aí, vamos ver aí com mais assuntos aí. Vamos sim. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou, um abração. Tchau, tchau.